Fala, galerinha do sexto ano, segue mais um vídeo aí de ciências referente à página 20. Vamos falar um pouquinho sobre o tecido nervoso. Lembrando que tecido é um conjunto de células, né? E várias células juntas vão formar um sistema. Então a gente vai falar aqui sobre o sistema nervoso, que tem a função de captar imagens, captar estímulos do ambiente e, ao ser enviado para os neurônios e os gliócitos, que são as principais células, o nosso sistema ele vai elaborar uma resposta, como movimentos, sensações e etc. O nosso sistema nervoso ele é formado por duas células, que são os gliócitos, que também são denominados de células da glia, que vão sustentar e nutrir os neurônios. E a principal aqui, né, a estrela do nosso sistema nervoso, que é o neurônio, né? O neurônio, ele é esse prolongamento celular especializado na recepção de estímulos e na condução de informações de uma célula para outra, né? Então, o neurônio, ele é dividido em corpo celular, dendrito e axônio. A bainha de mielina faz parte do axônio. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o corpo celular, onde eu tenho a presença do núcleo da célula e o citoplasma. Vamos falar sobre os dendritos, que são prolongamentos do corpo celular. São eles que atuam como os receptores de sinais. E aqui eu tenho o axônio, que é um prolongamento que transmite o impulso nervoso, que é proveniente do corpo celular. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em dois. O principal, que é o chamado sistema nervoso central, que a gente coloca a sigla SNC, que é formado pelo encéfalo e pela medula. E o sistema nervoso periférico, SNP, que são formados pelos nervos que saem do crânio, que são os nervos cranianos, e os nervos raquidianos que saem da coluna. O encéfalo é um conjunto de órgãos, aqui onde eu tenho aqui, ó, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre eles. Então aqui, ó, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o cérebro, que é responsável pela memória, inteligência e consciência, além de coordenar movimentos voluntários. O que seriam esses movimentos voluntários? São aqueles que nós temos o intuito de realizar. Vamos falar aqui agora sobre o cerebelo, que ajuda a coordenar os movimentos dos músculos e atua no controle do equilíbrio e da postura do corpo. E agora aqui, ó, o tronco encefálico, que está relacionado com a coordenação de atividades involuntárias, ou seja, aquela que acontece independente da nossa vontade, que é o caso da respiração, batimentos cardíacos, digestão, tá? E aqui, ó, a gente tem a medula espinhal, que é similar a um cordão que vai ficar alojado dentro da nossa coluna vertebral. E ela se liga ao encéfalo pelo tronco encefálico. Aí agora, a partir da medula espinhal, a gente entra com o sistema nervoso periférico, que vai contar com 31 pares de nervos cranianos que vão sair do nosso crânio, aqui pela medula espinhal, e 12 pares de nervos raquidianos que vão sair da coluna. Tudo bem? O sistema nervoso periférico também é dividido em sistema nervoso periférico somático e também sistema nervoso periférico autônomo, sendo que o sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre eles. O sistema nervoso periférico somático é aquele que realiza ações voluntárias, que está relacionado ao tecido muscular estriado esquelético. Levantar a mão, levantar o braço, levantar a perna. Já o sistema nervoso periférico autônomo, ele realiza ações involuntárias. São aquelas que são realizadas pelo tecido muscular estriado cardíaco, que é referente ao coração,
e ao tecido muscular liso ou não estriado, que são aqueles que recobrem os órgãos internos, ou seja, são ações que a gente não tem controle. Vamos falar um pouquinho sobre as meninges, que são as membranas que protegem e recobrem o cérebro. Vocês já ouviram falar numa doença chamada de meningite? Tudo que termina em ite é uma inflamação. Então, a meningite é a inflamação das membranas que recobrem o cérebro. Existem 3 tipos de membrana. A dura mater, que é a mais externa, a aracnoide, que é intermediária, e a pia mater, que é aquela mais próxima ao cérebro. A rigidez da nuca, ela pode indicar uma meningite, que pode ser viral ou bacteriana. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o crânio, que é uma estrutura óssea que vai proteger o encéfalo, que são aqueles órgãos que a gente citou anteriormente, o cérebro, o cerebelo e a medula. E, então, aqui o crânio, ele é um conjunto de ossos que são os ossos que fazem parte do crânio. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a sinapse. A sinapse é aquela que vai ocorrer na transmissão do impulso nervoso, onde os neurônios vão se comunicar, ou seja, é a comunicação entre os neurônios. E o sentido do impulso nervoso vai sempre do dendrito para o axônio. Então, aqui é a parte inicial e aqui é a parte final. A sinapse é a comunicação entre um neurônio e outro neurônio, assim para que haja uma resposta mediante ao estímulo que foi proporcionado ao nosso sistema. Então, aqui eu coloco para vocês o que seriam essas ações voluntárias e involuntárias que foram citadas anteriormente. E aí, né, a gente não pode deixar de falar sobre a ação das drogas no sistema nervoso. Primeiro, o que são drogas? Drogas são todas as substâncias que podem alterar o funcionamento do organismo. Isso pode ser um benefício quando a gente trata de algum tipo de doença e que a gente melhora através de medicamentos, e podem ter efeitos negativos, como bebida alcoólica e cigarro, por exemplo, né? Elas vão alterar o funcionamento do nosso organismo, seja para o bem ou seja para o mal. As drogas, elas são divididas em drogas lícitas, esse Lzinho significa as drogas legalizadas, que é o caso do cigarro. E as drogas ilícitas, que são essas que começam com a letra I, são as drogas ilegais, são aquelas que são proibidas, e um exemplo eu cito aqui para vocês, que é a maconha. As drogas, elas possuem efeitos diferentes no nosso organismo, né? Drogas estimulantes são aquelas que vão elevar a nossa pressão arterial, aumentar os nossos batimentos cardíacos. Já as drogas depressivas são aquelas que vão diminuir a atividade do nosso corpo, vão diminuir a nossa frequência cardíaca, vão diminuir os nossos batimentos cardíacos. E a terceira aqui são as drogas alucinógenas, que são aquelas que podem provocar alucinações, né? Comprometendo toda a vida do indivíduo. Então, as drogas vão agir destruindo os neurônios, que vão impedir que os mesmos realizem as suas funções. Sendo assim, o sistema nervoso ficará lesionado. As únicas células do nosso corpo que não se regeneram são os neurônios. Então, é importante a gente tomar um pouquinho de cuidado em relação ao nosso sistema. Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acredito que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Fiquem com Deus, gente.